dia, bem-vindos à sessão de 8 de outubro, uma sessão que está a ser negativa, como podem verificar aqui o conjunto dos desempenhos na Europa, depois dos Estados Unidos terem encerrado ao aliviar dos máximos, os 2.938 pontos, com uma correção de quase 0,5%, portanto, na sessão de 7 de outubro. Nesta madrugada, o Nikkei valorizou 212 pontos, quase 1% de valorização, e aqui as bolsas da China, o Hang Seng relativamente a Hong Kong, e depois o CSI 300 do mainland, também acumularam aqui alguns ganhos de aproximadamente 0,4% e 0,6%, que era relativamente a Hong Kong, que é relativamente também à bolsa continental. Na Europa, o conjunto de dados que saíram nesta manhã foram praticamente em linha com os esperados, certo? Aqui as vendas a retalho na Itália. Se olharmos para o mercado de dívida, verificamos que nesta sessão estamos a ver aqui alguma recuperação das yields relativamente aos 10 anos, com Portugal a cotar abaixo do risco de Espanha. Nós estamos a cotar 0,13%, quando a Espanha está acima de 0,13,5%, e aqui os Estados Unidos a cotar a 1,55, 1,56%. Se verificarmos os principais gráficos, podemos aqui verificar que o S&P 500 mantém aqui o ombro esquerdo, o topo ainda em julho e agosto, e agora o máximo feito no mês de setembro. Esta 2.960 continua a funcionar como resistência, praticamente o máximo de ontem, neste momento a cotar a 2.936. Provavelmente, não tendo conseguido então romper esta linha de resistência, equacionaria aqui alguma correção antes de equacionar uma nova subida. Se olharmos ao Nasdaq 100, praticamente também a mesma evolução, alguma dificuldade em romper aqui os 7.850 pontos, aqui alguma lateralização, provavelmente algum espaço de correção antes de uma nova subida. Aqui um possível Head and Shoulders não foi ativado, para tal teria de quebrar os 7.250 pontos. Relativamente ao índice do Wall Street, também aqui com alguns potenciais de topo, tem praticamente a mesma figura. Hong Kong nesta manhã, portanto, reagiu novamente nesta linha de suporte, também aqui com várias linhas de lateralização. Já relativamente ao Japão, verificamos aqui que mantém a perspectiva de mais alguma correção para alguma reação depois nesta linha inferior deste triângulo que poderá ser simétrico. Portanto, deverá continuar a movimentar-se ao longo desta figura e detectar um limite inferior antes de regressar ao limite superior. Nesta manhã, o índice alemão tem estado aqui a reagir de alguma forma negativa. A ação de ontem foi positiva. Neste momento, testou os 12.178, 12.180 pontos e retrocede no sentido dos 11.920, 920 pontos. Deverá ser o suporte ao que se verificou aqui na vela da passada terça, quarta-feira da semana passada. Portanto, aqui alguma retração antes de poder equacionar uma nova subida. E é mais ou menos o que se verifica aqui nos índices também na Europa. Neste caso, relativamente ao CAC, uma vela corretiva, apesar aqui de ser um sinal mais construtivo. Aqui o conjunto de mínimos mais elevados, máximos mais elevados, portanto, alguma lateralização antes de equacionar um teste a esta resistência. Relativamente à Espanha, também aqui basicamente quase entre um triângulo simétrico, aqui a testar os 9.000 pontos, provavelmente poderá testar esta linha, este limite inferior deste triângulo simétrico antes de fazer alguma recuperação. Se olharmos aqui para a Itália através de um ETF, também verificamos alguma dificuldade em projetar para valores mais elevados. Nessa perspectiva, provavelmente aqui trabalhar mais em teste em topos e depois retorno aos valores inferiores. Neste caso, provavelmente
talvez equacionar aqui alguma correção antes de uma nova subida, também em linha com os outros índices. Se olharmos também para a Inglaterra, mantém-se aqui de alguma forma corretivo, também aqui algum potencial de ombro esquerdo, ombro direito e, perdão, ombro esquerdo de cabeça, ombro direito, mas provavelmente privilegiaria aqui também algum espaço para alguma lateralização antes de definir um espaço de evolução para determinar uma nova tendência. Olhando para o PSI 20, vamos só fazer aqui tração. Relativamente ao PSI 20, verificamos aqui que a Altri tem estado, vai fazer novos mínimos desta sessão e aqui a romper o anterior mínimo do ano, provavelmente aqui introduzir mais algum fator de aversão ao risco, aqui um pouco em linha com também a correção das matérias-primas, como por exemplo a pasta de papel. Se olharmos também para Navigator, também verificamos aqui de alguma forma algum espaço de correção, apesar de ter reagido em agosto passado próximo dos mínimos do ano, parece estar também a trabalhar acima desta linha de suporte. Portanto, aqui um pouco mais construtiva que a Altri, mas mesmo assim algo penalizada também, ou de alguma forma vamos evidenciar alguma fragilidade. Os osciladores aqui mostram alguma neutralidade, porém, enquanto se mantiver acima dos 13 euros, provavelmente pode de alguma forma projetar para uma recuperação mais consistente. Se olharmos para o VCP, também muito fragilizado, alguma dificuldade em ultrapassar os 19 cêntimos, mas mesmo assim acima desta linha de suporte. Portanto, apenas uma quebra desta linha de suporte, ou seja, se quebrar os 17 cêntimos e 30 e depois os 17,50, aí provavelmente reveste-se de mais alguma aversão e volatilidade no sentido dos 16 ou 15 cêntimos. De momento, algum espaço para alguma lateralização. Já relativamente aos CTT, verificamos aqui um desempenho mais construtivo, com mínimos mais elevados, porém alguma dificuldade em quebrar os 2,25. Portanto, provavelmente algum espaço corretivo aos 2 euros antes de algum potencial de valorização. Já relativamente à EDP, aqui a perspectiva é muito mais positivista, tendo rompido esta linha de resistência que se encontrava nos 3,55, 3,56, algum espaço para poder trabalhar a valores mais elevados, como sejam os 3,75. Provavelmente a perspectiva dos 3,75, 3,76, que figura como máximos de 2015, salvo erro, 2016, poderão estar em perspectiva. Portanto, aqui a EDP mantém uma perspectiva mais positivista. Relativamente à Galp, que ontem reagiu também positivamente, hoje aqui a fazer alguma consolidação, a mostrar alguma correlação também com os principais índices acionistas, portanto, necessitar também de um contexto mais positivo para evoluir de uma forma mais construtiva. Porém, aqui um conjunto de mínimos mais elevados permite ter aqui permite sugerir mais algum espaço de recuperação. Porém, dentro deste triângulo simétrico, a quebra de o limite inferior ao limite superior poderá determinar então qual será a tendência dominante nas próximas sessões. Relativamente a Jerónimo Martins, tem evoluído aqui num canal ascendente,
e aqui a permitir perspectivar também um desempenho mais positivo. Portanto, fez aqui alguma correção, provavelmente poderá, neste momento, efetuar de alguma forma uma subida para um teste ao limite superior deste canal. Se olharmos aqui para o RSI ou para o MACD, parece sugerir aqui uma recuperação da força compradora. Voltando também um pouco atrás, e portanto desta forma teríamos visto aqui também alguns dos componentes do PSI 20. Procurando ver aqui também o gráfico de Portugal. Verificamos que o PSI 20 também mantém-se de alguma forma num triângulo simétrico, a necessitar então de fazer uma definição ou romper este limite superior ou então o limite inferior, o que permitiria então clarificar qual será a próxima tendência dominante. Se olharmos também aqui para o RSI, o conjunto de máximos parece apontar mais no sentido da desvalorização, tal como o MACD parece apontar aqui para uma quebra da força compradora. Portanto, algum cuidado relativamente a novas exposições, ao reforço de posições dentro do PSI. Olhando PSI 20, olhando para o euro-dólar, ele mantém-se também de alguma forma fragilizado, mas mesmo assim já com algumas sessões sem fazer novos mínimos, o que é bastante positivo. Depois de ter testado mínimos do ano e de 2 anos aqui abaixo, ao próximo dos 1,087, conseguiu recuperar esta linha de suporte a 1,0920 e tem estado a negociar acima de 1,098. Provavelmente aqui a necessitar então de romper a 1,10, que tem sido uma grande dificuldade nas últimas 3, 4 sessões. Uma quebra destes 1,10 depois permitiria perspectivar 1,20, então abandonar esta linha de tendência descendente, recuperando para valores mais elevados. Vamos ver se este espaço de lateralização se mantém para haver aqui mais alguma definição. Relativamente à Libra face ao dólar, ela mantém-se penalizada, depois de ter feito um topo acima dos 1,25, provavelmente encaminha-se mais aqui para um espaço de lateralização entre 1,22 e 1,23 antes de poder equacionar 1,20. Relativamente ao ouro, ele não conseguiu romper de uma forma consistente os $1.500, provavelmente aqui algum espaço para alguma correção ou consolidação, e aqui iria recorrer ao Fibonacci, ao retracement, provavelmente aqui a fazer alguma retração no sentido dos 1449 e depois os 1415, próximo dos mínimos de agosto passado, antes de equacionar uma nova subida. Portanto, resumindo toda esta evolução, com o fecho de Nova Iorque, temos aqui algum espaço corretivo, as variações não são muito pronunciadas, há alguma consolidação por parte de alguns títulos, provavelmente para quem investe a médio e longo prazo, quem está a entrar no mercado para 3, 4, 5 anos, provavelmente as ações de valor ou mais algumas ações que pagam bons dividendos, provavelmente podem constituir aqui um posicionamento mais assertivo ou mais inteligente, mas tendo em conta que seriam posições para manter para ter um capital imobilizado durante um período de tempo relevante. Portanto, os mercados neste momento com alguma lateralização, as quedas pouco pronunciadas e o mercado com um menor apetite pelo risco, pelo menos no momento, enquanto não tivermos mais dados sobre a economia, quer da zona euro, quer da economia norte-americana. Esta semana, não temos dados muito relevantes, tirando os dados da inflação, vão ser esta semana, salvo erro, quinta-feira,
e depois dados da confiança nos Estados Unidos na sexta-feira calculados pela Universidade do Michigan. Portanto, o que torna aqui os dados sobre o Brexit e sobre a possível reunião entre a China e os Estados Unidos sobre as tarifas podem ser aqui mais relevantes. Portanto, isto tínhamos para referir. Bons investimentos e um bom dia.